Agora com a nossa analista de economia, Thaís Herédia, que já está aqui no estúdio, para dizer para a gente sobre esses produtos que escaparam da tarifa de 50%. Quantos foram, Thaís? E foi uma boa surpresa no final das contas, né? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Foi uma boa surpresa, né? Mais de 40% dos produtos ficaram de fora. Setores como aviação, laranja, né, extremamente importante, alguns produtos de aço que já enfrentavam uma tarifa de 50%, e a leitura principal, tanto dos setores quanto dos setores que foram excluídos quanto dos outros setores, é que o cálculo do governo Trump foi retirar da lista aquilo que impactava mais a economia americana, demonstrando, portanto, algum pragmatismo e alguma lógica econômica nessa decisão, por pressão dos setores nos Estados Unidos. Né? Chama atenção, por exemplo, que o Lorival estava tratando aqui, o fato da carne não ter ido para dentro dessa discussão. Né? Não qual a motivação? Nessa lista de isenção. Exatamente. Essa é uma dúvida que os setores ainda querem tirar. A segunda dúvida é sobre o café, dado o tamanho da participação do consumo do café brasileiro nos Estados Unidos. E aí me explicaram agora há pouco, pessoas que estavam em Washington estão começando a voltar para o Brasil junto com a comitiva dos senadores. Né? Uma primeira leitura, Márcio, é de que, como os Estados Unidos importam café de outros países, como Colômbia e Vietnã, não faz sentido impor tarifas diferentes para países diferentes do mesmo produto, que vão fazer a mistura daquilo que o americano vai consumir. Então, portanto, primeiro sinal, ontem, quando o Howard Lutnick diz para aquilo que a gente não produz aqui, a gente vai zerar. Então, essa foi uma primeira sinalização, tanto que acreditamos que o café estaria incluído nessa conta. Ele citou o café nominalmente. Hoje, quando vem o café sem a exceção, né? Sem estar na lista de exceção, a leitura foi feita dessa forma, ou seja, não dá para eles determinarem tarifas diferentes para o mesmo produto. Vamos dar uma olhada aqui no telão, a conta geral, não exatamente dos produtos, mas uma conta geral aqui com números. Várias casas estão fazendo a análise, né, exatamente do que ficou na exceção, e aí chegamos a esse número, quase 380 produtos que ficaram na lista de exceção. Isso representa, Márcio, pouco mais de 18,4 bilhões. Essa conta aqui que a gente está trazendo é da ANCHAM, que é a Câmara Americana de Comércio com o Brasil. Então, 18,4 bilhões de dólares, lembrando que a pauta exportadora do Brasil é de 40 bi, então praticamente metade, né? Por isso 42,3% do total dos produtos. Então, dito isso, quer dizer que isso traz alívio, né? Conversando agora com os senadores, se disseram, olha, a gente volta para casa com uma sensação de vitória, sim, de que alguma lógica econômica prevaleceu, mas ainda com bastante preocupação, né? Setores ainda confusos, com os detalhes das regras. Então, advogados, até tributarista está olhando para dentro dessa história para entender exatamente. E aqui, Márcio, a própria ANCHAM faz um alerta sobre impacto na produtividade do Brasil, o fato de setores estratégicos terem ficado de fora, né? Então, muita calma nessa hora. A primeira leitura é de alguma vitória para o Brasil, né? De alguma lógica econômica nessa decisão, mas muita preocupação ainda com impactos para um custo de investimentos ao longo do tempo, para um custo operacional, custo de logística, tudo ainda vai ser analisado, Márcio. Agora, é importante lembrar, e rapidamente, ontem na entrevista com o ministro Haddad, ele falava, a gente tem que esperar para ver quais são as punições, quais são as sanções, o que o governo americano vai realmente sobretaxar na gente. Já sabemos isso agora um pouco, a gente já sabe agora, ou quando saberemos, qual será a reação brasileira? Olha, essa é a segunda grande preocupação de quem está voltando agora para o Brasil. Um medo de que o Brasil resolva retaliar, né? Então, há duas preocupações. Primeiro, afinal de contas, qual vai ser esse plano de contingência? E ele certamente vai ser adequado para o tamanho que o tarifaço alcançou. Só lembrando, Márcio, que as empresas que foram excluídas dos 50% continuam pagando 10%. Se lembra que a primeira decisão foi de 10%? Exato. Tanto que a decisão de hoje foi 40%.
40 mais os 10. Então, a exceção não é não pagar 50, a exceção é não pagar 40 mais, né? Os 10% estão mantidos. Então, a primeira preocupação é não retaliar, né? Os senadores, os empresários, né, pedindo muita cautela na avaliação do governo nesta reação. Porque a própria decisão de Donald Trump chama a atenção. Olha, se retaliar, a gente vai para cima, né? Essa ameaça ele fez com todo mundo. Mas, do ponto de vista estratégico, vamos pensar do ponto de vista estratégico que é importante para o Brasil, né? E a segunda preocupação é, afinal de contas, o que virá desse pacote de ajuda do governo. Thaís Herédia, nossa analista de economia, volta ainda nessa edição do CNN Prime Time. Obrigado, Thaís.